Salve, salve, família retada! Vamos para a nossa parte 3, aqui no estudo dos princípios da dinâmica, onde hoje eu vou mostrar para vocês algumas aplicações importantes. A primeira delas, polias fixas e polias móveis. Elas que entram no seleto grupo de máquinas simples, né? As polias fixas e as polias móveis, no geral, na maioria das aplicações, elas aparecem em situações de equilíbrio, né? Ou situações que o corpo se encontra em repouso, o equilíbrio estático, né? Ou situações que nós temos aí um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o equilíbrio dinâmico. Pega a visão. A polia fixa, representada aí na sua tela do lado esquerdo, a função dela é apenas mudar a direção de aplicação da força, né? Então, quando você tem aí uma polia fixa, a única vantagem que ela traz, né, para quem utiliza uma polia fixa, é alterar, é mudar a direção de aplicação da força. Mas em relação a uma vantagem mecânica, a polia fixa, ela não oferece esse tipo de vantagem. Como assim, Taverão? Vamos supor que esse trabalhador da esquerda, ele necessita equilibrar esse corpo B que está suspenso, né? Ele pode querer, né, elevar esse corpo B com velocidade constante, e aí nós teríamos uma situação de equilíbrio dinâmico, ou simplesmente ele precisa manter esse corpo B em equilíbrio estático, ou seja, repouso. O que é que vai acontecer aqui? Perceba o seguinte, esse trabalhador, ele vai puxar essa corda para baixo. Ele vai aplicar uma força nessa corda para baixo, e essa força, ela vai ser transmitida pelo fio, transferida pelo fio até chegar no corpo B. Então, essa força transferida pelo fio até chegar no corpo B, ela vai aparecer aqui, ó, no corpo B para cima, né? Então, essa força F aqui transferida pelo fio, que seria uma força de tração, né? Ela vai estar justamente aplicada no corpo B para cima. E aí, como nós temos uma situação de equilíbrio, essa força F, ela acaba equilibrando com o peso do corpo B, que é aqui vertical e para baixo, né? Então, se a gente estivesse trabalhando aqui com uma situação de equilíbrio, né? Você poderia escrever que a força F, a intensidade da força F, é igual à intensidade da força peso. Então, as polias fixas, elas apenas transferem a força, né? O que esse trabalhador poderia fazer com essa corda é apenas mudar a direção de aplicação da força. Ele mudaria a direção de aplicação da força. Perfeito? Mas a polia fixa, ela não oferece para a gente vantagem mecânica. Ô, Taverão, eu não estou entendendo muito bem essa parada de vantagem mecânica. Pega a visão. Olha agora a situação da direita, em que nós temos uma polia móvel. Essa polia móvel, ela pode se deslocar verticalmente. Pegou a visão? Esse trabalhador da direita, ele vai aplicar uma força nesse fio para cima. O que é que vai acontecer aqui, Taverão? Se liga. Só que nesse caso da polia móvel, o fio envolve aqui a polia móvel. O fio, ele abraça a polia móvel. De forma que essa força F, como esse fio, ele abraça aqui, ó, essa polia móvel, essa força F, ela vai aparecer aqui para cima. E essa força F, ela também vai aparecer aqui para cima, ó. Pegou a visão? Então, nesse caso da polia móvel, a aplicação da força F se transformou em duas, ó, né? Então, vai aparecer na polia móvel duas forças F para cima. Pegou a visão? E essa força F que está para cima, ela vai equilibrar justamente esse corpo B.
Aqui eu vou considerar, família, como se fosse um corpo só, para não ter que estar desenhando muita tração. Então, essas duas forças F que estão para cima, acabam que elas equilibram o peso do corpo B que está para baixo. Olha que parada massa. Ou seja, quando esse trabalhador da direita, ele utiliza uma polia móvel, e considerando que essa situação é uma situação de equilíbrio, essa força 2F que está para cima equilibra com a força peso que está para baixo. Então, se você escreve isso aqui, você pode escrever que 2 vezes a força F equilibra com a força peso. Pegou a visão? Ou seja, essa força F aplicada pelo trabalhador da direita seria a metade da força peso. Conclusão, essa polia móvel me oferece uma vantagem mecânica. Porque a força que eu preciso aplicar no sistema, a força que o trabalhador ele precisa aplicar no sistema, é a metade do peso que ele precisa equilibrar. Pegou a visão? Então, essa polia móvel dá uma vantagem mecânica para o trabalhador igual a 2. Como assim, Taverão? Igual a 2. A força que ele precisa aplicar é a metade da intensidade da força-peso que ele precisa equilibrar. Então, as polias móveis, além de você poder alterar a direção da força, ela também oferece uma vantagem mecânica, fazendo com que a força motora, que é a força que você aplica no sistema, seja menor do que a força resistente, que é a força que você precisa equilibrar. Pegou a visão? Vou trazer para vocês aqui mais 2 casos utilizando polias móveis. Olha só. Pega esse caso agora da esquerda aqui. Pega esse caso da esquerda. Olha só. O trabalhador precisa equilibrar esse corpo que tem um peso P. Só que nesse caso aqui, ele tem 2 polias móveis, ó. Essa polia aqui é móvel. Aqui eu tenho uma polia móvel, aqui eu tenho uma polia móvel. Essa polia aqui de cima, família, ó, é uma polia fixa. Pegou a visão? E aí, se você for fazendo a distribuição de forças, se liga. Essa força F que o trabalhador aplica aqui para baixo, essa força F, vou até aumentar aqui um pouquinho, tá? Essa força F que o trabalhador aplica aqui para baixo, ela vai ser transmitida pelo fio e vai abraçar a primeira polia móvel, que eu vou chamar de M1. Nessa primeira polia móvel, vai aparecer 2 forças F para cima. Essa força F para cima e essa força F para cima. Pegou a visão? Só que aí, essa força F vai ser distribuída aqui e vai aparecer aqui nessa outra polia móvel outras 2 forças F para cima. Só que agora é F'. Pega a visão. Só que agora é F'. Tranquilo? O que é que você pode escrever? Eita, Taverão. 2 vezes F' equilibra com a força peso. Se você olhar só para cá, ó, 2 vezes F', que está para cima, equilibra com a força peso que está para baixo. Pegou a visão? Mas se você olhar para a primeira polia móvel, essa força F' que está para cima também aparece na polia móvel 1 para baixo. Ó. Essa força F', ela está aqui, ó. Tranquilo? Então, você pode também escrever que na polia móvel 1, 2 vezes F que está para cima, equilibra com a força F' que está para baixo. Tranquilão?
Beleza? Só que, tá vendo? Eu sei que F', eu sei que daqui, F' vai ser igual a metade do peso. Mas eu quero calcular a força F, aplicada pelo trabalhador, que é a força motora, que é a força potente. Ô, Taveirão, se essa força F' é a metade do peso, então você pode escrever que 2 vezes F é igual a P sobre 2. Ou seja, essa força F aplicada pelo trabalhador é P sobre 4. Ou seja, quando ele utiliza 2 polias móveis, ao utilizar 2 polias móveis, a força motora que ele precisa aplicar para equilibrar o peso que está suspenso é 4 vezes menor do que o peso do corpo. Então, ao utilizar 2 polias móveis, nós temos uma vantagem mecânica de 4. Porque a força motora que ele precisa aplicar, a força potente que ele precisa aplicar para equilibrar o sistema é 4 vezes menor do que o peso do bloco. É 4 vezes menor do que a força resistente. Ou seja, ao utilizar 2 polias móveis, essas 2 polias móveis me oferecem uma vantagem mecânica igual a 4. Pegou a visão? Tranquilão? Aí vou pegar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Mais um exemplo aqui para vocês. Olha esse aqui. O trabalhador precisa equilibrar o mesmo peso. Só que agora ele está utilizando, olha, quantas polias móveis ele utiliza? Pega a visão. Ele está utilizando uma polia móvel, 2 polias móveis, 3 polias móveis, 4 polias móveis, 5 polias móveis. Se você pegou a visão, cada polia móvel diminui a intensidade da força em 2 vezes. Se você pegou a visão aqui, nós utilizamos uma polia móvel. Diminuiu a intensidade da força motora em 2 vezes. Me deu uma vantagem de 2. Me deu uma vantagem mecânica de 2. Aqui, eu utilizei 2 polias móveis. Diminuiu a força potente em 4 vezes. Me deu uma vantagem mecânica de 4. Aqui ele está utilizando 5 polias móveis. Então, uma polia móvel diminui a intensidade da força em 2 vezes. 2 polias móveis, 4 vezes. 3 polias móveis, 8 vezes. 4 polias móveis, 16 vezes. 5 polias móveis, 32 vezes. Ou seja, utilizando 5 polias móveis, esse trabalhador ele tem uma vantagem mecânica de 32. Ou seja, a intensidade da força motora que ele precisa aplicar para manter esse corpo em equilíbrio é 32 vezes menor do que o peso do corpo. Então, se você quiser, até porque eu acho que é muito fácil você visualizar isso aqui, né? Mas se você quisesse criar uma relação para polias móveis, a intensidade da força motora, a intensidade da força potente, que é aquela que você precisa aplicar para equilibrar o sistema, é igual a força-peso dividido por 2 vezes elevado ao expoente n. Família, na moral, isso é uma relaçãozinha que você só decora realmente se você quiser, tá? Eu acredito que essa aplicação de polias móveis tenha ficado bem clara. Cada polia móvel diminui a intensidade da força em 2 vezes. Então, se você prestar atenção, essa força F é igual a força peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n é justamente o número de polias móveis.
Então, no caso, quando eu tive aqui uma polia móvel só, P sobre 2 elevado a 1, P sobre 2. Aqui eu tive duas polias móveis, P sobre 2 elevado a 2, opa, P sobre 4, pegou a visão? Aqui eu tive 5 polias móveis, P sobre 2 elevado a 5, opa, P sobre 32, pegou a visão? Então, essa é a sacada para polias móveis e para as polias fixas, né? Então, são aplicações interessantes que já apareceu na prova do Enem, né? Nós vamos treinar habilidades e nós vamos treinar habilidades na prova do Enem e você vai ver aqui com o Taveirão, você vai ver aqui no Física Retada como isso já apareceu na prova do Enem. Mas se você for no nosso material, treinando habilidades em sala, você pode pegar essa questão 7 aí, cuidado só para não vacilar. Por isso que não é interessante você ficar decorando fórmulas sem necessidade. É mais interessante você fazer a aplicação. O mais importante nas questões de aplicações das leis de Newton é você saber colocar as forças que atuam no sistema. Então pega a visão. Olha essa questão 7. Ele fala assim: os guinchos são equipamentos usados para auxiliar no transporte de cargas, como no processo de reboque de carros, que utiliza diferentes sistemas de polias para realizar esse tipo de procedimento. A imagem a seguir representa duas configurações de guinchos, levantando uma mesma massa em misão, enquanto aplica a força F1 e F2, respectivamente. Então ele fala assim, ó, a imagem a seguir representa duas configurações de guincho, levantando uma mesma massa M, enquanto aplica uma força F1 e F2. Então, você vai considerar que esse levantamento, como ele não fala nada, é uma situação de equilíbrio dinâmico, MRU, beleza? Aí ele fala, na situação ilustrada, as polias e os cabos são considerados ideais. Nessa situação, qual deve ser a razão? F1 sobre F2. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Quando você for olhar para as duas situações, vou pegar aqui, ó, Taveirão. Eu vou olhar para esse corpo de massa M aqui, que está sendo levantado. Vou olhar logo para a configuração, aliás, começar pela configuração 1. Então, eu vou olhar para esse corpo de massa M aqui, ó, que está sendo levantado. Pega a visão. Pega a visão. Taveirão, eu sei que tem uma força que puxa esse corpo de massa em misão para baixo. Show. É a força peso. Tranquilão? Essa força F1, ela está sendo aplicada aqui para baixo, mas ela vai ser transferida pelo fio, e perceba que essa polia aqui, ela é uma polia móvel. Então, essa força F1, ela vai aparecer duas vezes para cima. Essa força F1 aqui, ela vai aparecer duas vezes aqui para cima. Pegou a visão? Só que o fio ainda passa por uma polia fixa e vai direto lá no corpo de massa M. Ou seja, essa força F1, ela também vai aparecer aqui, ó. Então, ela abraça a polia móvel, aparece duas vezes para cima, passa pela segunda polia fixa e é transmitida direto para o corpo de massa em misão. Quantas forças F1 eu tenho para cima? 3. Então, nessa primeira situação aqui, nessa configuração 1, você pode dizer que, como é uma situação de equilíbrio, 3 vezes F1 é igual a força peso. Tudo que eu tenho para cima tem que ser igual ao que eu tenho para baixo. Se você vai para a configuração 2, eu só tenho uma polia móvel aqui, ó.
uma polia móvel. Aí essa força F2, ela vai ser transmitida pelo fio e vai abraçar essa polia móvel aqui. Então, essa força F2 na polia móvel, ela vai aparecer aqui, ó, 2 vezes para cima. Pronto, e só. E teria a força peso aqui para baixo, né? E teria a força peso aqui para baixo. Pronto. Aí no corpo de massa e misão, olha para o nosso sistema. Quantas forças eu tenho para cima, F2? 2. E a força peso para baixo. Então, nessa segunda configuração, 2 vezes F2 equilibra com a força peso. Pronto. E aí, família, se 3 vezes F1 equilibra com a força peso e 2 vezes F2 equilibra com a força peso e é o mesmo peso, eu posso escrever então que 3 vezes F1 é igual a 2 vezes F2. E como ele quer a relação F1 sobre F2, ó papai, F1 sobre F2 vai ser justamente igual a 2/3. F1 sobre F2 vai ser igual a 2/3. E, portanto, para essa questão, a alternativa correta aí seria a alternativa B de bola. Se liga no Treinando Habilidades, se liga no Treinando Habilidades na prova do Enem, que junto com o Taverão, nós iremos fazer mais questões de aplicações envolvendo polias fixas e polias móveis. Eu te encontro na nossa próxima aplicação, onde nós vamos falar sobre elevadores. Balança de compressão dentro de um elevador. Até lá, não esquece, o trabalho devolve.